Fala galera do Estúdio 10, tudo bem? Sou Arivan Gomes e estou aqui mais uma vez trocando informações com vocês. E continuando o nosso tema, o nosso bate-papo sobre agachamento, ainda temos muitas dúvidas. E as maiores delas são: quem é que pode realmente agachar? Todo mundo pode agachar, será? Passar ou não de 90 graus do joelho? E quanto ao joelho ultrapassar a linha dos pés? Será que isso influencia? Vamos aqui discutir os grandes mitos e verdades do agachamento. Vamos lá? Solta aí a vinheta. Primeiramente, é importante lembrar que todo e qualquer movimento ou exercício é necessário o aprendizado motor para a execução correta, não é verdade? Tudo na biomecânica, na cinesiologia, é necessário isso. E acreditem ou não, nem todo mundo sabe agachar. Pois é, é muito comum ainda o indivíduo apresentar dificuldade no processo inicial de agachamento, quiçá no aumento de angulação ou até de dificuldade, como pesos externos, por exemplo, colocar uma barra nos ombros. Toda essa diferenciação já mencionada nos vídeos anteriores sobre agachamento em relação ao alinhamento dos pés. Confiram lá nos outros vídeos. Agora vejam quais são os grandes mitos relacionados ao agachamento. Mito 1. Primeiro, agachamento é prejudicial para um joelho com osteoartrose. Já pensou se proibíssemos todos os pacientes que são acometidos por lesões condrais e ou processos degenerativos no joelho? E acreditem, ainda é muito comum o agachamento ser proibido em casos como esses. Pois bem, se fôssemos proibir esse movimento, o paciente não poderia sentar, não poderia usar o vaso sanitário do banheiro, fazer suas necessidades fisiológicas, não poderia nem subir e descer escadas. Ou seja, ele não faria nada, né? Pessoal, fiquem tranquilos, pois diversos estudos mostram exatamente o contrário. A NSCA, a National Strength and Conditioning Association, realizou uma revisão de literatura bem extensa sobre o assunto. E a conclusão foi positiva. Não precisamos deixar de agachar simplesmente ou de recomendar o agachamento. Muito pelo contrário. Mito número 2. Agachar é prejudicial para a coluna. Em geral, essa crítica é originada por conta das variações do agachamento, usando uma barra, por exemplo, porque ela seria responsável por comprimir a coluna, pela carga axial gerada na coluna e gerar lesões nessa região. Mas esse é mais um mito que desconsidera a posição correta, adequada para o movimento. Pessoal, pense aí comigo. Se a coluna permanecer na sua condição original, né, na sua postura ereta, mantendo as curvaturas fisiológicas, com os músculos segurando a onda ali bem adequadamente, por que essa sobrecarga externa demandaria possíveis males para essa coluna? Lembre que o certo é agachar com a coluna em posição neutra, mantendo e respeitando as curvas fisiológicas, para evitar a pressão exagerada. Mito número 3. Agachamento profundo é perigoso. Agachamento profundo é aquele que passa da linha dos 90 graus. Esse ponto aí já é bem velho. E até hoje, muita gente, e coloca a gente nisso, levanta esse ponto e discute sobre esse tema. Muita gente ainda é contra o agachamento profundo. A maioria das informações a respeito desse aspecto apontam que o correto é realizar o agachamento até 90 graus. Pausa para aquela velha raciocínio lógico. O agachamento profundo não é perigoso, gente. Na verdade, ele é seguro e extremamente eficiente. A execução do agachamento profundo consiste em realizar a flexão do joelho em ângulos maiores que 90 graus, até que a coxa, ali, a região posterior de coxa, encontre com o tríceps sural, com a panturrilha. E está ligada exatamente com a funcionalidade de inúmeros movimentos. Movimentos cotidianos,
como por exemplo a posição de cócoras. Gente, tem um estudo bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês, que objetivou observar a biomecânica do movimento em relação às articulações do complexo do joelho. E olha que interessante, foi verificado que as cargas atuantes nessas articulações são as forças translacionais entre a tíbia e os ligamentos cruzados, né, o anterior e o posterior, a compressão patelofemoral, essa muito bem estudada, talvez a mais largamente estudada, a força de compressão tíbio-femoral, não podemos esquecer também quem está ali no meio, por exemplo, os meniscos, coitados, e a própria cartilagem. E além do mais, nós temos ainda a força de tensão do tendão da patela e do tendão do quadríceps. E o mito número 4, para finalizar, você não pode deixar os joelhos depois das linhas dos pés, né? Vocês já ouviram falar disso aí, com certeza. Esse é um dos mais divulgados. Então vamos agachar e não pode ultrapassar a linha dos pés. É quase unânime essa instrução sobre a ênfase da posição dos joelhos, que aparentemente nunca devem passar da linha dos pés. Claro, esse a gente precisa fazer uma ressalva. Devemos sim tomar cuidado com a posição dos joelhos, evitando que fiquem abertos demais ou fechados demais. Mas não é todo mundo que vai conseguir manter a articulação na linha dos pés. Algumas características fisiológicas, até anatômicas e biomecânicas, fazem com que o indivíduo faça passar um pouquinho desse ponto. Isso vai ser normal, contanto que a posição do quadril e da lombar esteja correta. Então, ultrapassar esse limite levemente não representa um problema significativo. Por exemplo, quem tem a tíbia de 1,5 m, exagerei, vai, só o pezão tem isso aí. Mas os indivíduos longilíneos, aqueles caras bem altos, poxa, que tem uma tíbia grande, um fêmur grande, eles podem ter os joelhos dispostos à frente da linha dos joelhos, ok? Pense nisso. Poxa, os caras longilíneos, as pessoas longilíneas que são altas, que tem um fêmur grande, que tem uma tíbia grande, naturalmente a linha do joelho vai passar os dos pés. Então, se isso acontecer, não necessariamente vai ser um problema. Gente, não tem segredo. O mais importante é você verificar se o alinhamento está correto e se, obviamente, todos os requisitos básicos do agachamento, já discutido anteriormente, estão sendo executados de forma adequada. Portanto, gente, agachar é muito importante. Não pode ser proibido assim de forma inadequada, inadvertida. Lógico que o indivíduo ele precisa ter as suas características respeitadas, biomecânicas, anatômicas e principalmente os requisitos básicos do agachamento precisam ser respeitados, né? Que são, vamos lembrar aqui, o alinhamento adequado dos joelhos em relação aos pés, a posição dos pés completamente dispostos no chão, né? Não havendo interferência de compensações por falta de mobilidade do tornozelo, por exemplo. O alinhamento da coluna em todos os graus de movimento do joelho. Então, gente, se a gente respeitar muito bem a biomecânica do movimento, certamente eles vão ser benéficos e o seu paciente precisa fazer, tá bom? Um abraço, espero que eu tenha contribuído agora com vocês.